Eu analisei todos os álbuns das Copas e descobri coisas verdadeiramente bizarras. Sério, tem umas coisas que é difícil acreditar que eles deixaram passar nesse que é um dos poucos produtos de mídia impressa que ainda conseguem a atenção de milhões e milhões de pessoas no mundo atual. Então a gente vai desvendar segredos de design e as gafes malucas do álbum da Copa ao longo dos anos. Bora! O primeiro álbum de figurinha de Copa do Mundo foi na Copa de 1970, no México. Obviamente ele era muito mais simples, naquela época não existia tecnologia ou conhecimento, mas de fato tinha limitações e o resultado final era algo mais próximo de uma revista, com muito texto, fundo branco, um projeto gráfico com menos identidade. Foram umas maluquices, tipo, a Panini dava mais importância para algumas seleções sem pudor nenhum, assim. No álbum de 74, seleções grandes, tipo o Brasil, tinham 3 páginas, enquanto outras tinham só uma, tipo o coitado do Haiti. Uma coisa que muita gente não sabe também é que nos primeiros álbuns você tinha que colar as figurinhas com cola mesmo, elas não vinham como um adesivo. Em 2010 eu já colava minhas figurinhas desse jeito, imagina com cola bastão. Com o tempo a Panini foi adicionando mais conteúdo informativo, incorporando melhor a identidade visual da Copa no álbum, e eles foram entendendo cada vez melhor o papel do álbum de figurinha no ecossistema de brand da competição. Nesses quase 50 anos, o álbum passou de 300 figurinhas para 1000 aproximadamente, ganhou versão digital, ganhou figurinhas especiais que valem bilhões e se tornou um fenômeno cultural, uma tradição que reaparece de 4 em 4 anos. Mas para chegar nas maiores doideiras, a gente tem que passar pelas capas. As capas sempre foram muito diferentes umas das outras, mas dá pra detectar uma linha de evolução aqui. As primeiras tinham sempre essas ilustrações de jogadores em destaque, depois foi ficando mais vetorial ou computadorizado, até em 94 e 98 eles resolverem não só usar, mas abusar da estética do 3D. Pra gente ter uma ideia, em 95, entre essas copas, saiu o primeiro filme animado inteiramente por computador, que foi o primeiro Toy Story. O 3D realmente estava em alta nessa época, e os caras pensaram, vamos tacar 3D em todas essas bandeiras aqui, porque agora a gente pode. Esse é só um exemplo de como os álbuns refletem o design e a tecnologia da época. Depois disso a gente chega no século atual e as capas finalmente encontraram um padrão de ter o logo da Copa em destaque. O que ficou mais visível a partir do momento que os logos passaram a ter o padrão de usar a imagem da taça. Então pela primeira vez entre 2014 e 2000... Eita, tá caindo página. Caramba, não cuidava direito disso aqui. Pela primeira vez entre 2014 e 2026 a gente teve capas parecidas até. Mas para chegar nisso, várias coisas foram abandonadas no meio do caminho. Entre 78 e 2010, a contracapa sempre tinha um mapinha do país sede, mostrando as cidades ou os estádios que iam receber os jogos. Pensa que sem o acesso à informação que existe hoje, o álbum tinha uma função maior de informar sobre a Copa, mostrar quais eram as cidades e todo tipo de coisa assim. Nos álbuns de 2014 e 2010 tinha o preço do álbum e das figurinhas na capa também. Em 2014 o álbum custava R$3,90 e as figurinhas, o pacote de figurinha custava 75 centavos contra os R$7 que custa hoje em dia. Outra coisa que não tem na versão de 2026 é as bandeiras dos países participantes na capa, que é uma das coisas que foi mais comum ao longo dos anos de ter. Como agora tem 48 times, talvez elas tenham sido extintas para sempre mesmo. Mas o que me chamou a atenção de verdade foi no álbum de 2010. Eu juro que eu tentei entender isso, mas o jeito que a bandeira dos países tá, elas estão em ordem alfabética, só que aí elas vão descendo aqui, já me perdi. Tá, elas descem aqui, aí chega no M, aí vem pro N, que tá aqui em cima. Aí elas vêm aqui e voltam aqui pra baixo no U, que continua até aqui. Isso aqui é uma loucura. Até porque parecem 3 grupos diferentes de países. Parece que é intencional a separação deles. Mas a verdade é que as maiores aberrações estão nas páginas dos times e nas figurinhas, que a gente já vai ver. Bem como aquilo que talvez seja a mudança mais interessante que eles fizeram, que é sobre o design das figurinhas, principalmente mais recentemente. Lá no começo a figurinha tinha a foto do jogador, nome e seleção, só, basicamente. E as fotos eram tipo o cara na piscina da casa dele sem camisa. Tá, não chegava a isso, mas não existia nenhum cuidado para padronizar o fundo ou as poses dos jogadores, nem entre os caras que eram da mesma seleção. Tipo, nesse mesmo álbum que as fotos eram assim, os caras do Chile pareciam estar tentando ser os precursores da lendária forma do Paquetá desse ano.
Claro que não tem como isso ser uma crítica. O fato é que a sensação que essas figurinhas me dão é mais de algo próximo de um álbum, tipo aqueles álbuns de foto de família, assim, que cada jogador tá de um jeito, é mais o CPF deles, assim, a personalidade individual, o que é absolutamente diferente do que eles são hoje em dia. Com o tempo eles foram virando algo mais próximo de um avatar de jogo, personagens mesmo, com atributos embaixo, à medida que eles adicionaram clube, altura, peso, posição. Eles saíram da foto de porta-retrato para virar uma cartinha do FIFA, basicamente. Mas até 2010 tinha umas loucuras ainda. O álbum de 2010 é o único que eu sinto uma nostalgia verdadeira vendo assim, mas pô, ele não se ajuda. As figurinhas da Alemanha parecia que faltou eles editarem esse fundo verde. As da França tem esse fundo cheio de textura que eu lembro de eu criança achar muito esquisito, assim, muito diferente. Isso é ruim porque chama mais atenção para a equipe da França e a equipe da Alemanha. Se todas as outras são padronizadas com fundo neutro, de repente chega esse fundo verde ou esse fundo texturizado, parece que faz parte de outra coisa, assim, você perde a unidade entre tudo, a padronização. Pelo menos em 2010 eles já tinham chegado em um padrão para os jogadores ficarem a uma distância padronizada da câmera. Menos na Inglaterra. A Inglaterra nesse álbum é um esculacho. Ao invés da foto normal da equipe completa que todas as outras seleções têm em todos os álbuns, eles meteram uma montagem dos PNGs de todos os caras. E a brilhante deles, ao invés de ter o emblema da federação, igual todas as outras, tem 4 bandeiras do país. Caraca, parando pra pensar agora, eles claramente tiveram algum problema de direitos pra mostrar o escudo da Federação Inglesa e tiveram que fazer essas gambiarras pra esconder de todas as fotos como eles conseguiam. Coitados. Coitado desse canal também perante o maligno algoritmo, se você não deixar um like nesse vídeo. Um grande beijo pra todos vocês que valorizam o trabalho aqui desse pequeno canal. Ai, Gustavo, eu não tô nem aí se os jogadores estão perto ou longe da câmera. Eu tô falando isso porque na minha visão isso impacta naquela questão de eles parecerem pessoas quaisquer ou jogadores de uma seleção da Copa. A foto de perto mostra bem o rosto do cara, a identidade dele. Tanto que as fotos de RG também são assim, elas também são tiradas bem de perto do seu rosto, porque o objetivo é só a identificação, não interessa a roupa que você tá usando, por exemplo. E hoje em dia as fotos são tiradas mais de longe, contendo uma porção maior do uniforme deles, e acaba mostrando o escudo da federação, o uniforme em si, que são os principais signos do jogador de futebol de seleção, para dar a percepção de que aquilo é um jogador e não um malandro qualquer que você nem conhece. E o ápice dessa avatarização dos jogadores aconteceu agora. Em 2022 foi a primeira vez que todas as fotos foram recortadas para tirar o fundo. Lembra do que a gente falou antes sobre como o álbum reflete a tecnologia da época? Eu arriscaria dizer que tem a ver com o fato de que tinha acabado de chegar a inteligência artificial para ajudar no recorte de centenas de jogadores, que era algo muito trabalhoso antes para fazer manualmente. Aliás, esse álbum de 22 tem uns elementos gráficos pixelados, lembra videogame, podem ser mais um indicativo da intenção dos caras de fazer os jogadores parecerem mais personagens de um jogo, assim. Talvez fosse algo que tava ali na cabeça deles mesmo. Aliás, eu quero saber qual vocês curtem mais e por quê. Se são as fotos mais pessoais dos jogadores ou essas mais avatarizadas e editadas. E aí, em 2026, a gente tem o que é, na minha opinião, o mais sofisticado que eles já fizeram. Cada figurinha tem o jogador recortado na frente desses elementos gráficos da identidade da Copa, que formam uma composição de equilíbrio assimétrico, que junto com as outras informações da figurinha, basicamente deixa ela muito bonitinha. Uma outra coisa curiosa aqui também é que quando anunciaram o logo da Copa de 2026 com essa foto da taça, eu fiquei me perguntando o que eles iam fazer para quando o logo precisasse aparecer muito pequeno, né? Porque a foto ia ficar muito prejudicada. E tá aqui a resposta, uma versão com figura fundo, o espaço vazio desenha a taça, muito da hora. Um outro logo muito da hora é o novo logo da Xbox, que eu comentei nesse vídeo aqui. E tem esse outro vídeo aqui que com certeza você vai amar de paixão. Continuem aí comigo e adeus.